O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o Bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todo final do dia eu me coloco aqui do seu lado, trazendo uma reflexão, para que possamos, através dessa reflexão, entender o dia que passou e nos prepararmos para o que virá. Curta e compartilhe o que você está assistindo no nosso canal no YouTube. Cada inscrição está ajudando para que mais e mais pessoas possam receber uma palavra de ânimo e injeção espiritual. Agora entenda uma coisa muito importante. Está se ouvindo agora muito o termo demarcação espiritual. Sabe a época onde nós falamos muito sobre amor? Sabe a época em que nós falamos muito sobre a cura? Sabe a época que nós falamos muito sobre prosperidade? São épocas, são tempos que precisam ser respeitados, como as fases na vida de uma pessoa. Uma pessoa não nasce adulta. Ela passa pela infância, adolescência, juventude, até chegar na idade adulta. O grande erro das pessoas é o atropelar as etapas. Sabe quando alguém que não entende o significado do namoro, do noivado, de conhecer um ao outro antes de ter um relacionamento bem mais sério, que é o casamento, um compromisso sagrado, muita gente simplesmente atropela e não entende que a cerimônia sagrada de um casamento não é apenas para oficializar diante das pessoas, mas o casamento ali é um momento solene onde a mão de Deus abençoa a vida dos noivos e os votos são realizados, as promessas para o futuro são feitas. E muita gente não passa por isso. E está aí a resposta porque tanta gente não consegue entender porque sua vida vai mal. Não estou falando de casamento aqui. Estou falando sobre queimar as etapas da vida. Uma das etapas muito importantes que estamos vivendo agora é entender que precisamos marcar território, demarcar o local espiritualmente onde vivemos. Porque o mundo, e você sabe muito bem disso, ele passa por uma grande batalha espiritual entre a luz e as trevas. E isso não acontece por acaso. Dia após dia, nós vemos tanta gente sendo atingida por forças ruins. Inveja, palavras negativas, feitiçarias. Eu estava até falando há pouco com uma pessoa, aqui agora pelo WhatsApp, que me mandou uma mensagem, agora um pouco antes de gravar, onde ela disse que tem muita gente jogando palavra ruim sobre ela. Estão fazendo esta magia. Eu falei, não é magia, isso é feitiço. O que é feitiço? É a pessoa que simplesmente pela palavra carregada de mágoa, de tristeza, de ódio, de rancor. Sabe aquela pessoa infeliz que vai dando combustível à força criadora da palavra dela. E quando ela fala aquilo que é ruim, acaba acontecendo, porque é o que ela abasteceu na palavra que ela trouxe. E além disso, as forças espirituais das trevas acabam contribuindo, passando para a pessoa o que ela precisa para energizar aquela palavra. Então, mesmo que ela não queira que o inferno entre dentro de casa, quando ela diz que a casa dela é um inferno, ela está praticando um ato de feitiçaria. Por isso, ouve-se falar que tem gente que é feiticeiro e não sabe. Eu entendo do mundo espiritual e sei disso.
E sei também que se você não marcar o território, vai acabar perdendo o terreno. A palavra sagrada de Deus, ela deixa bem claro isso. Existem lugares que são extremamente sagrados, terra diferente de outras terras. A pessoa pode dizer, mas Deus está em todos os lugares. Sim, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares que Ele quer estar. Agora, você já viu a ausência de luz? Porque escuridão é isso, é a ausência de luz. Eu posso dizer claramente que em determinados lugares, Deus não se faz presente. Por quê? Porque ali a escuridão é grande. A escuridão não convive com a luz. Então você percebe às vezes quando entra dentro de uma casa muito pesada espiritualmente, uma loja, uma empresa, um supermercado, quando você passa por uma determinada encruzilhada, quando você passa por um determinado lugar, aquilo está impregnado por uma matéria ruim. Por isso os locais onde acontecem atos de violência, se você souber de algum lugar onde aconteceu algum tipo de crime terrível, uma coisa muito violenta, uma chacina, você pode entender e saber que nesse local ali tem um peso espiritual. Pessoas que às vezes jamais voltam para a casa que moraram porque naquela casa sofreram algum tipo de abuso, agressão física, moral, verbal, espiritual. E se você entende o que eu estou falando, você sabe que se você recua, o inimigo avança. A palavra sagrada de Deus, ela diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer nesta pessoa. Então não recue. Quando Moisés, que já havia saído do Egito, fugindo do Egito, foi parar nas terras de Midian, onde acabou casando e tendo filhos, e se tornou ali pastor de ovelhas. Durante anos parecia que aquela situação que ele viveu no Egito, quando ele fugido de lá por ter matado um homem, e ele ainda naquele medo, naquele suspense de que aquele crime talvez poderia ainda segui-lo, a sentença, a culpa daquele crime poderia persegui-lo para o resto da vida. Porque Moisés, ele havia convivido entre os egípcios, adorado os deuses egípcios. Apesar de ser hebreu, apesar de ser do povo de Israel, ele foi criado como filho da filha de Faraó. E ali também teve os mesmos costumes que o povo egípcio. Se o povo egípcio procurava a feitiçaria e os pesos espirituais, Moisés também procurava. Mas foi somente depois de sair do Egito, durante a sua temporada em Midian, quando ele, próximo ao Monte Sinai, foi chamado por Deus num lugar sagrado, numa sarça espinheira que pegava fogo e não se consumia. Ali, Deus falou com Moisés. Agora observe bem, até no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento se reflete isso, quando o apóstolo escreve isso. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lá em Atos capítulo 7, versículo 33. Porque lá no Novo Testamento, no período da graça de Deus, é lembrado esse momento tão importante na vida de Moisés. Porque ali Moisés, pisando em terra sagrada, pisando em terra santa, estava mudando de vida. Ali não era mais o egípcio Moisés, não era mais o pastor de ovelhas Moisés. Ali estava nascendo, estava sendo formado o libertador Moisés. Observe como Deus, num terreno demarcado por ele, transformou a vida de Moisés e deu a ele o poder e a autoridade para libertar o povo de Israel.
Agora você entende por que essa etapa é tão importante? Agora você entende por que é importante demarcar espiritualmente o campo onde você vive, para você, com autoridade e poder cuidar e proteger sua família, seus negócios, seus sonhos? Reflita sobre isso, sobre a importância de ter a terra da vida em sua casa, em seu trabalho. É mais do que a terra que você pegou lá do Monte Manaim, da Gruta dos Milagres. É uma força espiritual que acompanha e que traz uma renovação de poder, uma demarcação espiritual do que é seu. E o que é seu é dado por Deus. Esse é um conhecimento muito forte e o conhecimento faz toda a diferença. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apelo ao Teu Santo Espírito para que revele a esta pessoa a importância de rejeitar as terras de morte e receber a terra da vida. Demarcar espiritualmente o caminho por onde passa, a vida onde vive, e demarcar espiritualmente o seu domínio espiritual, para impedir que as trevas venham avançar. Meu Deus, assim como numa batalha, a cada passo, a cada metro que eu vou avançando, o inimigo recua, eu também vou avançar. E quero que esta pessoa avance comigo. Dê a ela esta visão de força, esta visão de poder e energia espiritual para reinar e vencer. Eu peço e agradeço pela vida dos meus apóstolos, meus bispos, líderes desta obra, todo aquele que é integrado comigo nessa força de fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Tenha um final de dia refletindo sobre isso que eu falei. Não dê bobeira. Resista, demarque os territórios espirituais na força da fé e na obediência da palavra de Deus. É a terra da vida que derrota a terra da morte. Que Deus te abençoe. Amanhã é domingo, é dia de você ir à casa do Senhor, à casa de Deus, e receber o corpo e o sangue de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Paz e luz. Maestro aqui, maravilhoso. Segura aqui, ó, e canta comigo, igreja viva! Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com seus inimigos. Escuta aqui, se encontrá-los você vai saber, e não ficou nenhum de pé. Ah, não fica não. Se encontrá-los você vai saber, e não ficou nenhum de pé. A força de Deus conspira pra mim. Eu
Davi. Procure saber o que aconteceu com os inimigos. Se encontrar, se encontrá-los, você vai saber que não ficou nenhum de pé. Se encontrá-los, você vai saber que não ficou nenhum de pé. A força de Deus Respira pra mim. eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. É minha fé. Inimigo meu não fica de pé. É minha fé, inimigo meu não fica de pé. Não, é minha fé. É minha fé, inimigo meu não fica de pé. É minha fé, Não fica de pé. Não fica de pé. Metais maravilhosos. Mais um pouquinho. É minha fé. meu não fica de pé. É minha fé, inimigo meu não fica de pé. Explode em fé. É minha fé. É minha fé, inimigo meu não fica de pé.